no vídeo de hoje a gente vai bater um papo super legal sobre textos jornalísticos. Afinal de contas, gente, não é porque hoje em dia aí a gente não vê mais com tanta naturalidade, né, o jornal impresso sendo circulado. Quando eu era criança era muito chique ler jornal. Gente, assinar jornal então, era coisa de gente rica, fina. Mas a gente vai conversar sobre o texto jornalístico e não significa necessariamente aquilo que está escrito no jornal e principalmente no jornal impresso. Eu acho legal a gente conversar sobre isso porque, assim, mais importante nisso tudo não é nem onde você vai ler. O mais importante são as características do texto jornalístico e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes disso, eu quero pedir, assim, um favorzinho pra vocês. Se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo super legal do universo das letras. E a gente vai continuar esse papo, hein? Vamos lá? Normalmente, assim, esses textos são chamados de notícias. E a finalidade da notícia é informar, comunicar e até mesmo entreter a pessoa que está lendo, né, os leitores, de alguma coisa aí que está acontecendo. Exatamente, por isso, né, já que a finalidade é informar, que os textos jornalísticos também são chamados de textos informativos. E como eu falei, né, no iniciozinho, eles podem ser encontrados em jornais, né, impressos ou na internet, revistas, rádio, blogs, canal no YouTube também. A gente tem, né, alguns canais de notícia, televisão. Gente, comenta aqui que outros lugares que a gente pode ler. Vai ser legal pra gente conversar. Cada texto jornalístico tem a sua finalidade. É basicamente comunicar à sociedade de alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo no mundo. Por exemplo, a gente está vivendo esse momento horroroso de pandemia, de isolamento social. Então, como é que as notícias vai? Primeiro, elas informam que aconteceu, né? Tá acontecendo isso, o vírus tá sendo espalhado, que a gente teve que ficar em casa, em quarentena. Aí vem a notícia que eles vão informando pra gente sempre como tá o andamento, o número de mortos e também, né, uma descoberta científica, por exemplo, a nossa tão sonhada vacina. Aí quando foi descoberto, teve aquele plantão na Globo, deu um calorzinho no coração aqui dentro, que a vacina foi aprovada pela Anvisa. Pode ser notícia política, época das eleições ou não. No assunto econômico, como que tá a crise econômica no país, no mundo, a cotação de dólar, de euro. Pode ser cultural também, né? Antes da pandemia, por exemplo, tinha muito agenda cultural da cidade que mora, na minha tem, né? Aí o que vai ter final de semana? Vai ter teatro, cinema, tá tendo alguma exposição? Então eles vão noticiar, eles vão contar pra gente essas coisas, bem como esportista também, né? Sei lá, Copa do Mundo, Olimpíadas, aconteceu assim, assado, a escalação da seleção brasileira da Copa do Mundo, por exemplo. Então, tudo que acontece no mundo, eles vão e contam em forma de notícias. Que escreve, que é o jornalista ou até mesmo chamado de redator. Parênteses aqui, alguns sites principalmente, a pessoa que escreve não necessariamente tem uma formação de jornalista. Às vezes são pessoas, blogueiras que gostam de escrever, que gostam de notificar, e às vezes a pessoa, sei lá, tá no mundo do esporte, quando é um site mais específico, né? É produtor cultural, mas vamos focar aqui no jornalista em si. Tem algumas características, algumas coisas que ela precisa seguir para poder passar pra gente uma notícia, como por exemplo, ser imparcial. Por exemplo, época de eleição, tá tendo debate político, o jornalista ele não pode
no meio da notícia, dizer qual é o candidato que ele vai votar. Também ele não pode fazer comentários pessoais. Ah lá, aquele imbecil, aquele não sei o que, não. Ele está lá apenas para informar a gente, contar o que aconteceu e o que está acontecendo. E tem que ser objetiva, sem ficar falando muito. Vai escrever um texto, fica floreando, às vezes quer escrever palavras bonitas, dá muitas características, não. E ali aconteceu assim, 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 assado. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre adjetivo no texto, vou deixar aqui nos cards que eu falo sobre isso, você vai entender mais um pouquinho. É essencial mesmo que o jornalista, a pessoa que escreve, ele tenha compromisso com a verdade. Ele pesquise antes se aquilo é mesmo verdade, se vai notificar, para não acontecer o que a gente vê aí aos montes acontecendo, fake news. Várias vezes a gente vai checar a fonte de uma fake news e descobre que foi uma pessoa aleatória aí na internet que resolveu escrever. E, gente, isso não é legal, isso é muito, 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 muito sério. Ficar inventando lorota ou passar adiante informações que você não tem certeza nenhuma que é verdade. Isso pode ter consequências, assim, muito ruins lá na frente. O texto jornalístico, ele precisa ser claro, direto, sem embromation, sem muitas palavras rebuscadas. A pessoa que for ler a notícia ou que for escutar, ela precisa entender. Eu tenho os vídeos aqui que é sobre informações implícitas no texto, vou deixar aqui nos cards, que eu falo muito isso. Às vezes as pessoas, elas deixam algumas coisas no ar, nas entrelinhas, pra deixar meio que subentendido de propósito, e a gente fica meio confuso. Gente, isso não é certo, isso não é legal. Se vocês veem um texto jornalístico que tiver assim, tem uma desconfiada. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.